abra a sua Bíblia lá no livro de Deuteronômio 30. Vamos ficar em pé, diante da palavra. Deuteronômio 30, do seu versículo 11 em diante. Glória a Deus, amém? Deuteronômio 30, do 11 em diante. A palavra de Deus diz assim: porque este mandamento que hoje te ordeno, te não é encoberto, e tampouco está longe de ti, não está nos céus, para dizerdes quem subirá por nós aos céus, e que nos traga e nos faça ouvir, para que o façamos. Nem tampouco está da além do mar, para dizerdes quem passará por nós da além do mar, para que nos traga e nos faça ouvir, para o que façamos. Porque esta palavra, ela está muito perto de ti, na tua boca, no teu coração, para fazerdes. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Tampouco te ordeno hoje, porquanto te ordeno hoje, que ames o Senhor, teu Deus, que andes no caminho dele, que guarde os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, para que viva e multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra, a qual passa a possuir. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e for seduzido para te inclinar a outros deuses e a servir, perecerás. Então eu te denuncio hoje, que certamente perecerás, e não prolongarás os dias na terra que vai passando o Jordão, para que entrando nela possua. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente, amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz, e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida, e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou aos teus pais, a Abraão, a Isaque, a Jacó, que lhe havia de dar. Amém, igreja? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás no céu, mais uma vez aqui, Senhor amado, na tua casa de oração, na tua presença, queremos nesta noite te agradecer, ó Pai. Queremos agradecer pelo dom da vida, queremos te agradecer, Senhor amado, pela tua presença, pelo teu Santo Espírito, queremos agradecer pelo ar que respiramos. Pai, muito obrigado por esse domingo, muito obrigado, Senhor amado, por cada família que o Senhor trouxe até aqui nesta noite, Pai amado, para ouvir a tua palavra. Que o Espírito de Deus, que convence o coração do pecado, do juízo e da justiça, o teu Espírito Santo tens a liberdade para fazer a tua vontade. O teu Espírito Santo tem a liberdade nesta noite para agir, Senhor, conforme a tua vontade. A tua vontade é boa, perfeita e agradável. Toma o teu primeiro lugar nesta casa, Senhor. Seja o Senhor, Pai querido, adorado, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Em nome de Jesus, Esta palavra é uma palavra muito linda, Deuteronômio também é um livro muito lindo, Como diz o irmão está lendo a Bíblia, o irmão Michel, e ele está ficando assim encantado, Porque é aquilo que ele diz, quando você lê a palavra de Deus com os olhos somente, você não entende muita coisa.
E às vezes a pessoa fala, mas é complicado de entender, é difícil de entender. Realmente, a Bíblia, ela é difícil de entender. A Bíblia, ela só é entendida, e assim mesmo não é 100% não. Nós entendemos um pouco através do Espírito Santo de Deus. E quando nós colocamos o nosso coração para ler a Bíblia com os nossos olhos e com o nosso coração, daí nós passamos a entender. Por isso há uma necessidade, toda vez que nós vamos ler a palavra de Deus, há uma necessidade de nós primeiro orar e pedir para que o Espírito Santo de Deus venha conduzir, para que o Espírito Santo de Deus venha revelar ao nosso coração a vontade dEle, né? A palavra dEle, né? Nós podemos falar aqui da mensagem que o irmão trouxe. Salomão, ele pediu sabedoria. Ele podia pedir tanta coisa, né? Como diz o irmão, né, irmão? Ser humilde, né? A gente pensa que ser humilde, a pessoa humilde. Ah, eu sou humilde, minha casa é simples, humilde. Humildade não é pobreza, né? Sinal de pobreza, não de coisas poucas, né, irmão? Nós aprendemos, isso é bom, né? Humildade é nós ser humilde, reconhecer as nossas falhas, reconhecer que nós somos vários pecadores, que nós dependemos do Salvador, que nós dependemos de Jesus, né? Salomão, ele podia pedir riquezas, muitas coisas, mas ele pediu sabedoria para conduzir aquele povo, porque sem sabedoria, o homem mais sábio do mundo, humanamente falando, se ele não tiver a sabedoria de Deus, para Deus não adianta nada. Sabia? Para Deus não adianta nada. O homem pode ser mais sábio que for, humanamente, estudado, rico, mas se ele não tiver a sabedoria de Deus, pode chegar uma pessoa pobre mesmo, humilde, né? Também humilde, assim, de não ter nada, não ter estudo, mas a pessoa tem uma riqueza muito grande, que é a humildade de espírito, e o Espírito de Deus que habita nela, que dá sabedoria. E aqui nós vemos uma lei do Senhor, né? Uma lei que o Senhor ordenou ali a Moisés para aquele povo, né? No início da caminhada ali do povo de Israel. A palavra de Deus diz aqui, nesse texto, é um texto muito rico, né? Diz a palavra aqui assim, que o Senhor coloca diante dos seus servos a opção de fazer uma escolha certa. Essa semana eu vi um versículo, e esse versículo chamou muito a minha atenção, porque às vezes a gente tem, né, uma tendência de tudo culpar Deus, né? Nós culpamos o outro, Deus, o marido, o filho. Nós sempre tiramos nosso corpo fora, e nós achamos que nós somos o bom. O defeito está em Deus, o defeito está na igreja, o defeito está no pastor, o defeito está no meu patrão, o defeito está em nós, em mim. E eu vi esse versículo falando, se você não está contente, não tem sentido bem com o que você tem colhido, começa a mudar a sua semeadura, começa a mudar o que você está plantando, a sua semente. Porque o defeito não está em alguém, o defeito está em mim. Se eu estou passando, se eu não estou contente com a minha vida, se eu não estou contente com o meu casamento, vamos falar a verdade agora. Se eu não estou contente, eu casei, não estou contente com o meu casamento, é eu que tenho que começar a mudar. Sabia? É eu que tenho que começar a mudar, não é a minha mulher que tem que começar a mudar, o meu marido, né? Por exemplo, não é o meu marido, eu que sou mulher. É eu que vou ter que mudar. Se eu começar a mudar, eu vou começar a colher coisas diferentes. No trabalho, eu não estou contente com o meu serviço, com o meu patrão é xarope. Começa a mudar. Começa a fazer as coisas, né, tudo certinho, e começa a fazer com amor. Você vai ver se o patrão não vai te dar valor. Em todas as áreas da nossa vida. Na igreja, né? Eu estou indo na igreja, nada está mudando. Mas não é a igreja que vai mudar você, é você que tem que mudar.
Você vem para a igreja, ouve a palavra, mas se você não praticar ela na sua vida, você vai continuar a mesma pessoa. Não vai mudar nada. A culpa não é da igreja, a culpa não é da palavra de Deus, a culpa não é do pastor. A culpa é de você que não pratica aquilo que ouve. Porque quando nós começamos a praticar aquilo que nós ouvimos, as coisas começam a mudar na nossa vida. E a palavra de Deus diz aqui que fazendo uma escolha certa, nós fizemos uma escolha certa, não é? Nós estávamos no mundo aí sofrendo, sendo escravo. A Bíblia diz que nós éramos escravos do diabo. Nós fazíamos vontade da carne. Nós andávamos nos desejos egoístas que o mundo aí oferecia, nas coisas erradas. E um dia, pela misericórdia de Deus, nós ouvimos falar de Jesus, não é assim? E nós fizemos uma escolha. Nós decidimos andar com Deus. E quando nós decidimos andar com Deus, as coisas vão começar a mudar. Mas eu tenho que mudar, eu tenho que querer isso. Então, fazendo uma escolha certa é o tema desta mensagem, amém, igreja? Nesse texto, o Senhor coloca diante do ser humano, diante dos seus servos, a opção de fazer a escolha certa. Deus coloca diante de nós, a Bíblia diz, a vida e a morte. Engraçado, né? A bênção e a maldição. Está diante de mim, diante de você. A vida e a morte. A bênção ou a maldição. Tem pessoas que estão até andando, estão achando que estão andando com Deus, mas levam uma vida amaldiçoada. A palavra é essa. Não leva uma vida de bênção, leva uma vida amaldiçoada. Porque não pratica aquilo que ouve da palavra de Deus. Não sei se lê a Bíblia em casa, mas como diz o irmão Michel, leia a sua Bíblia, irmão. Viu? Leia a Bíblia. A Bíblia é o alimento espiritual. É um prato de comida para o seu espírito, para a sua alma. Você não fica o dia todo dentro da sua casa sem comer. Não é assim? Com esse calor agora eu sinto fraqueza. Eu tenho que me alimentar. Dá tontura em mim. Engraçado. Sou gordinha, mas preciso alimentar assim. Se eu passar um tempo sem comer, parece que vai sumir também o sentido. Ninguém passa o dia dentro de casa sem comer. Você vai ali, toma um café com pão, uma Coca-Cola, um Guaraná, um pão com ovo, um pão com mortadela e assim por diante. Então nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, tem duas cadeiras aqui, amada. Em nome de Jesus Cristo, nós precisamos alimentar da palavra de Deus. Porque o nosso espírito necessita do alimento espiritual. Eu só vou ser fortalecida se eu me alimentar da palavra. A palavra é o alimento para a nossa alma. Quanto mais nós lemos a palavra de Deus, mais nós ficamos fortalecidos na palavra, mais nós deixamos as coisas que não agradam a Deus, porque nós estamos alimentando da palavra, e o nosso espírito, aleluia, vai ficar fortalecido, amém? Em nome de Jesus Cristo, louvado seja o nome dele, né? Então a palavra do Senhor diz aqui que ele coloca diante de nós a opção de escolha, porque Jesus, ele dá a opção para nós escolher, né? Nós não somos obrigados, nós temos livre-arbítrio. Eu escolho o caminho bom, eu escolho o caminho ruim. Se eu escolher o caminho bom, eu vou colher coisas boas, não é assim? Quando eu escolho o caminho ruim, eu vou perecer, né? Então a palavra do Senhor é bem clara, e o Senhor vai dizendo na palavra dele: escolhemos, pois, a vida e a bênção para que vivemos, nós e a nossa descendência. Optemos, pois, por darmos ouvido à voz do nosso Deus, para que possamos comer o melhor desta terra. Isaías 1,19. O irmão, põe lá. Isaías 1,19. A palavra de Deus diz: se nós dermos ouvido à voz do nosso Deus,
nós vamos falar, se quiserdes, tem que querer, né? Não é obrigado. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. 1,19, Isaías 1,19. Se você quiser e você obedecer, você vai ter uma vida regalada, como diz a palavra, né? Uma vida abençoada, tanto espiritualmente como materialmente, igreja. Você vai ter, né, com abundância na sua mesa. Você vai ter uma vida espiritual regada da presença de Deus. Mas nós temos que querer, né, em nome de Jesus. Então nós temos que fazer a escolha. Qual escolha, né? Quando você vai casar, você escolhe uma pessoa para casar, né? Você escolhe uma esposa, um esposo, né? Não é assim? Você não vai casando com qualquer um. Você ora, você pede direção de Deus, né? Você dá uma olhada para a família, né? Né, irmã? Dá uma olhada, oh, glória, né? Uma olhada para a família, você pede a direção de Deus. Você não casa com alguém assim por casar. Eu vi aquela ali, vou casar com ele. Há um tempo, né? Uma preparação para todas as coisas. Então nós temos que fazer a escolha certa, né? O tema desta mensagem é isso. Então em Josué 24:15, após ter feito a escolha certa, a Bíblia diz que Josué também, ele confronta aos filhos de Israel e pede para eles fazerem a sua própria escolha. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estava além do rio, ou os deuses dos amorreus, em qual terra habitais. Porém, eu e a minha casa, ele falou, porém eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. A escolha é sua, né? Tá lá, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estava além do rio, ou os deuses dos amorreus, né? Dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu com a minha família, eu decido. Nós decidimos, né? Andar com Jesus. Nós decidimos servir a Deus, né? É uma decisão que nós tomamos. E Josué fala para o povo, para eles decidir, que a decisão dele ele já tinha tomado, né? A gente não pode forçar ninguém, até porque a Bíblia diz que não é por força nem violência, mas o Espírito Santo de Deus que convence o coração do homem, né? Ninguém pode convencer ninguém. A palavra é pregada, a palavra é anunciada, né? É uma saudação, é uma introdução no início do culto, é a palavra, mas ninguém pode chegar e falar, você é obrigado, você tem que fazer. Não é isso. É o Espírito de Deus, né? O nosso coração, ele é uma boa terra, onde a palavra entra e frutifica. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra também diz em 2 Crônicas 15, do 1 ao 2, fala que o Espírito de Deus veio sobre o profeta Azarias e os exortou a fazer o povo uma escolha, e uma escolha certa. E diz a palavra que o Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Se o buscar, achareis. Porém, se deixardes, Ele o deixará. Está lá escrito na palavra. 2 Crônicas 15, 2, né? 2 Crônicas 15, 2. E saiu ao encontro de Asa e disse-lhe, ouvi-me, Asa, e toda Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. Se o buscar, achareis. Porém, se deixar, vos deixará. Então, ele falou, é uma escolha também. Ele falou, né? O Senhor está convosco. Se você deixar, Ele também vai deixar. Deus não deixa de nós, é nós que deixamos dele, sabia? Deus jamais deixa eu e deixa você, porque o prazer dele como pai é estar junto. O prazer de Deus como pai é estar abençoando. Mas é eu que deixo, é eu que saio para outro caminho, é eu que dou as costas para o Senhor.
Deus está sempre pronto ali, de prontidão para abençoar, não é assim? Deus está sempre de braços abertos para abençoar, mas é o ser humano, é eu e você que damos as costas, é nós que com os nossos, com as nossas vontades, com aquilo que não agrada a Deus às vezes, com a tendência pecaminosa que nós temos no corpo, se nós não vigiar, nós damos as costas e pecamos e afastamos de Deus. Então nós temos que tomar cuidado, porque Deus, Ele está no mesmo lugar, Ele está de prontidão ali para abençoar. Ele falou, escolhe, escolhe o caminho que quer andar, escolhe a bênção, para você ter dias bons, ou você escolhe a maldição, o mal para ter maldição, minha vida está um caos, minha vida maldição. Quantas pessoas a gente ouviu falar assim, minha vida é um inferno. Por que a vida está assim? A vontade de Deus não é que a sua vida esteja um inferno. A vontade de Deus é que a sua vida esteja abençoada, transformada, é que a sua família seja abençoada. Se não está caminhando, porque alguma coisa está errada comigo, com você, entendeu, igreja? Não é com Deus, Deus não está errado, Ele já fez perfeito. Mas nós que desviamos do caminho dele, é nós que afastamos do caminho do Senhor, é nós que deixamos de dar ouvido à voz do Criador. E daí nós perecemos por causa de nós mesmos. E diz a palavra de Deus também, em segunda... Eu vou pular uns versículos. Salmo 109, Salmo 109, 17. O salmista aponta as consequências da escolha errada. Olha lá. Salmo 109, irmão, esse, 17, Diz assim, visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha. E assim como não desejou a bênção, ela se afasta dele. A escolha. Aqui diz a palavra de Deus, o salmista aponta as consequências da escolha errada. A escolha errada traz consequência. Eu escolhi, eu decidi, não vou mais na igreja. Você vai colher coisas ruins, você não vai colher coisa boa. Não adianta, se você não estiver na presença de Deus, servindo a Deus, na casa do Senhor, onde a Bíblia diz que Ele ordena a bênção e a vida para sempre, não adianta. Com o passar dos dias, você vai começar a andar para caminhos tortuosos, a fazer coisas que desagradam a Deus, e quando você vê, você não consegue mais voltar para a presença de Deus. Isso daí é uma consequência da decisão errada, Consequência da escolha errada. Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha. E pois que não desejou a bênção, ela afasta dele. Aquele que deseja as coisas ruins, a Bíblia diz que a bênção afasta da pessoa. A pessoa vai ser uma pessoa amaldiçoada. A palavra é bem clara na palavra de Deus, É bem clara, ela não desejou a bênção, ela se afastou dele. Por que a bênção se afastou dele? Porque ela não está mais andando de acordo com a palavra de Deus. Ela não quer mais caminhar, no caminho do Senhor. E daí vem sobre ela as consequências. Também no Salmo... O Salmo 119, 30 também, o salmista faz a sua escolha e toma a decisão, e fala para tomar uma decisão certa. Ele diz que ele tinha decidido, diz assim, escolhi o caminho da verdade, propus-me a seguir os teus juízos. Escolhi o caminho da verdade, nós escolhemos seguir a Cristo, Nós tomamos uma decisão um dia de andar com Cristo, andar na verdade. Cristo é a verdade, Jesus é a verdade que liberta. O homem, ele pode lutar, quando ele tem um vício, ele pode lutar de várias maneiras. Ele pode passar até alguns
alguns dias, alguns meses, afastado das coisas ruins, mas se ele não conhecer a verdade que liberta, que é Jesus, ele não vai ter força, ele vai voltar de novo. Ele pode até passar uns meses, mas quando vê, ele volta lá no lamaçal de novo. Ele volta na vida antiga de novo. Agora, se eu e você começar a andar, a escolher a escolha certa, eu quero Jesus, eu quero servir a Jesus, nós vamos ter dias bons. Amém? O Senhor vai nos fortalecer para nós vencer os dias maus. Se eu e você tomar uma decisão de andar com Cristo, né? Decisão, eu decido, né? A partir do momento que você decide, você diz tchau para as coisas que desagradam a Deus. E daí cada dia é um novo tempo. Cada dia o Senhor vai nos lapidando, né? Cada dia o Senhor vai tirando de nós algumas mazelas, algumas coisas que do passado que fica, e Ele vai nos lapidando para nós fazer cada dia a vontade dEle. Que nós precisamos fazer a vontade do nosso Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. E Mateus também, Mateus 19, do 16 ao 22, nós vemos que Jesus, ele deu oportunidade a um jovem. A Bíblia conta a história de um jovem rico. E a palavra diz aqui que ele deu a oportunidade, Mateus 19, 16. E eis que alguém, aproximando-se, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo estas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Amém, igreja? Quando nós olhamos para esta palavra, nós lemos que após Jesus proferir um duro discurso para este jovem, né? Foi um duro discurso, porque muitos dos seus seguidores, a Bíblia diz que quando ouvia Jesus falar, muitos até saíam, porque Jesus, ele não passava a mão na cabeça de ninguém. Quando ele tinha que falar a verdade, ele falava a verdade. E daí, quando nós olhamos para esses versículos, nós vemos que Jesus, ele deu uma oportunidade para este jovem rico para fazer a escolha, né? Uma escolha certa. E a Bíblia diz: e ele fez a escolha errada. A palavra diz aqui: ao valorizar mais os bens do que a vida eterna. E quantos não são assim? Quantos estão mais preocupados com o seu trabalho, com o seu serviço, com a sua casa, com seus bens, do que servir a Deus, né? Muitos estão preocupados muito mais com as coisas externas do que com as coisas espirituais. Esse jovem, ele falou: tudo isso eu faço. Era um jovem rico, a Bíblia diz. E Jesus, conhecendo o coração, porque Jesus conhece o coração. Eu li uma palavra hoje, eu meditei numa palavra hoje, que eu vou trazer qualquer dia para a igreja. Hoje o Espírito Santo me assentou no meu coração esta palavra. Mas eu li uma palavra hoje,
muito, assim, uma palavra maravilhosa, também está no livro de Gênesis, onde fala da história do povo de Israel, quando o Senhor tira do Egito ali com mão forte, e manda Moisés conduzir aquele povo, e o Senhor já sabia que após a morte de Moisés, aquele povo ia voltar a adorar os deuses. O Senhor chegou a falar para Moisés isso diz que entristeceu o coração de Moisés, porque nós olhamos a aparência, né? Ninguém sabe o que passa no coração desta jovem linda, mas Jesus sabe, né, amada? Em nome de Jesus, né? Vocês já vieram aqui mais vezes, né? Já tiveram aqui, eu não estou bem lembrada dos seus nomes, mas vocês já vieram aqui, eu acho que umas 3 vezes. Deus conhece o coração. Então, Deus sabe se você vai permanecer ouvindo estas palavras, se você vai permanecer obediente a Ele ou não. Sabia? E a Bíblia diz que Moisés ficou, naquele momento, ele ficou triste, porque o Senhor falou para ele: você vai morrer, os seus dias estão contados, né? Moisés já tinha 120 anos já. E o Senhor falou para ele: esse povo que você conduziu, que você mostrou para eles a palavra, eles vão voltar a adorar outros deuses, porque Deus conhece o coração. Então, o coração, igreja, que tem que estar em Deus, sabia? Não é aparência. A Bíblia diz que a aparência é enganosa, né? Agora o coração. Onde está o nosso coração? O tesouro está no coração. Então a palavra de Deus nesta noite para mim e para você fazendo uma escolha certa. A escolha que nós fizemos. O Senhor morreu por amor a mim, por amor a você. O Senhor morreu para trazer de volta a salvação para a nossa alma. O Senhor morreu para mostrar o caminho da vida eterna. E Ele diz nesta noite que Ele coloca 2 caminhos: a porta estreita e a porta larga. Qual será que nós vamos seguir? O caminho que nós devemos seguir. E daí, para nós encerrarmos aqui, já está no final do livro de João 6, do 60 até o 69, nós lemos uma passagem que após Jesus proferir um duro discurso, diz que muitos dos seus seguidores começaram a abandoná-lo. Ele se dirigiu aos 12 discípulos mais chegados e deu a opção de fazer as suas escolhas. O irmão 68, João 6, 60 até o 69. Vamos ver isso daí. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhe isto: escandalizavos. Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito de vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem eram os que havia de se entregar. E dizia, pois isto vos disse, que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirai-vos? Respondendo, pois, Simão Pedro, sempre era o Pedro, né? Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna.
E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. A Bíblia diz que a maioria ali, caiu fora. Palavra dura. Jesus olha para os discípulos e pergunta para os discípulos: vocês também, o que vocês querem escolher? Né, igreja? Então, nós estamos vivendo dias. No início, quando nós chegamos na igreja hoje, nós estávamos conversando, o Édipo, o irmão Renato, a volta do Senhor está tão próxima. Diante de tudo que nós estamos vivendo, nós não esperamos dias melhores. Mas para aqueles que servem a Cristo, para aqueles que não se retiram diante, às vezes, de uma palavra, né, dura, porque a palavra dura, ela vem para corrigir. E a correção, no momento, parece não ser boa. Nós não gostamos de receber correção. Estou falando de mim. Meus filhos, às vezes, corrigem eu. Até alguma coisa aqui da igreja. Fala: mãe, só devia falar assim, só devia fazer assim. Na hora não é assim, que a gente não gosta muito. A gente não gosta muito, mas é bom, né? Meu genro também, às vezes, fala, né? Não é assim? A gente conversa em casa, né? Na hora você fica meio, né? Você quer dar uma, né? Mas é bom, a correção é para o bem seu. A correção traz aprendizagem. Amém? E nós temos que aprender com o nosso mestre. Porque nós temos que aprender a caminhar com ele, a agradar a ele, para que no grande dia nós possa ser recebido na glória. Amém, igreja? Então nós precisamos caminhar com ele. A palavra às vezes é dura. A pessoa pode falar: a palavra é dura, mas a palavra é dura mesmo. Mas ela no final, ela traz, né, uma recompensa muito boa. Amém? Então a gente vê aqui na palavra que Jesus, né, após eles falaram que proferiram um duro discurso. Muitos dos seus seguidores começaram a abandonar. Então ele se dirigiu aos 12 discípulos e falou para eles também, né? O que vocês vão decidir? Vocês querem também? A Bíblia diz que Pedro, né, fala em nome do grupo apostólico, né? Ele falou, né, que foi escolhido ali. Ele fala: Senhor, para quem iremos nós, né? Ele falou pelo grupo ali, pelos discípulos. Ele não falou só para ele, porque senão ele falava: Senhor, para onde irei eu? Ele falou: para onde iremos nós? Para onde iremos nós, igreja? Se só Jesus tem palavra de vida eterna. A palavra de vida eterna está somente nele. E falar de Jesus, falar em nome de Deus, isso todos falam, todos. Mas andar com ele, esforçar a andar com ele, ouvir os duros discursos e estar obedecendo a ele, isso daí é para poucos, sabia, igreja? Isso é para poucos, não são muitos. A maioria ouve e fala: não vou mais naquela igreja, aquela pastora, ela é muito pesada, ela fala muito forte. Eu aprendi assim há quase 30 anos. E para a honra e glória do Senhor, criei meus filhos, né? Estou aí com meus filhos aqui, eu tenho testemunho, né? Meu marido, minha filha, meu genro, minha neta, meu filho, minha nora que vem no próximo culto. Graças a Deus, estamos aqui porque demos ouvido à voz de Deus. Esforçamos, estamos esforçando ainda. Porque enquanto eu e você estiver nessa terra, nós vamos ter que esforçar. Ter bom ânimo, obedecer. Amém? Dizer não para muitas coisas que o mundo oferece. Dizer não, isso não agrada a Deus, eu não vou fazer. Amém, igreja? Porque nós não podemos falar em nome de Deus e andar de conformidade com as coisas do mundo, igreja. Não podemos estar em cima do muro. Ou eu desço para o lado de cá, ou eu passo para o lado de lá. Eu não posso ficar em cima do muro.
O Senhor, nesta noite, Ele fala para nós, igreja amada dEle. Faça uma escolha nesta noite, decida. Talvez você já conhece a palavra de Deus há muitos anos, mas você ainda não fez uma escolha certa. E Deus, nesta noite, Ele convida a fazer, amém, igreja? Porque Pedro falou, né? Para onde iremos nós, Senhor? Se Tu tens a palavra de vida eterna. E nós temos conhecido e crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Para nós concluir, em Provérbios 14, 12, a palavra de Deus diz assim: é dito que há caminho que o homem parece direito, mas o fim dele é morte. Em Provérbios também 15, 24 está escrito que para o sábio o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno. Mas para o tolo, a Bíblia diz que fica para baixo, né? Está lá escrito, ó, Provérbios 14, 12. Põe 14, 12. Está escrito assim, ó: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. Você pensa que é bom, porque as coisas do mundo não é ruim. Assim, no momento, né? No momento, muitas coisas parecem não ser ruim, mas a Bíblia diz que é caminho de morte. E nós não podemos confundir as coisas, né? Nós não podemos confundir. Em Provérbios 15, 24. A palavra diz, ó: para o entendido, o caminho da vida leva para cima. Para o que se desvie do inferno, embaixo. Para o entendido, né? Então, escolhemos, pois, a vida para que vivemos. Na onde está aqui, que nós lemos 30, do 19 ao 20, de Deuteronômio. Agora, pois, escrevei-vos esse cântico e ensinai aos filhos de Israel. Ponde na sua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Porque os meterei na terra que jurei a seus pais, a qual mana leite e mel. E comerão, e se fartarão, e se engordarão. Então se tornarão a outros deuses, e a servirão, e me irritarão, e anularão o meu conserto. Então a palavra de Deus é bem clara. Escolha, pois, a vida para que vivemos. Queremos ter vida boa aqui, como nós vimos lá no Isaías 1:19. Se quiserdes e obedecer, vamos comer o melhor, vamos viver o melhor dessa terra, vamos ter paz nesta terra. Você, com um pouquinho que você ganha, você vai ter uma vida sossegada, amém, igreja? Porque não precisa ter muito para nós ter uma vida boa com Deus, sabia? Tem gente que tem fortuna e vive perturbado, não tem paz, porque não tem Deus. Nós, com pouco, nós temos tudo, amém? Decida nesta noite, amém, igreja? Decida nesta noite. Eu não sei para quem que é esta palavra, pode ser até para mim, porque eu tenho coisas na minha vida que eu preciso consertar. Não sou melhor do que ninguém, somos imperfeitos, todos nós. Precisamos consertar, mas que esta palavra, né, nós possamos ficar com ela, amém? A palavra da decisão, fazendo uma escolha. Eu faço uma escolha hoje, Senhor. Vamos ficar em pé. Eu faço uma escolha hoje, Pai, de andar com o Senhor. Eu faço uma escolha hoje, Senhor, de obedecer os Teus mandamentos. Eu faço uma escolha hoje, Senhor, de andar